Vamos para mais um cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. Eu pensei em falar desse classicão aqui, ó. Para quem não sabe, esse aqui é talvez o livro mais atual da computação e, se duvidar, já tem mais de 70 anos, 50 anos. Será que tem mais de 50 anos? Deixa eu dar uma olhada aqui. 75. Eu acho que ele é de 74. Se duvidar. Ele é de 74. Ele vai fazer 50 anos esse ano. E, sem duvidar, esse talvez seja o livro mais atual em computação que existe, né? E aí, cara, por que esse livro é o mais atual e por que tipo, o livro tem 50 anos? Tipo, porque assim, é incrível como, às vezes, uma vez eu tava discutindo com um gerente de projetos aqui da minha empresa, e aí ele falou uma coisa, e eu simplesmente falei assim: não se faz um bebê com 9 mulheres em um mês. Não se faz um bebê em um mês com 9 mulheres. E ele ficou, hã? Falei, cara, o Mítico Homem-Mês, você nunca leu? Qual era a questão, né? E o Mítico, o Mítico Homem-Mês, na verdade, esse livro são artigos, eu acho que, não sei se ele publicava na CM, um jornal, e são reflexões dele, né? Tem umas reflexões muito legais mesmo, assim, tipo, tem uma que eu adoro, que eu até botei assim, que por que que, ele fala por que desenvolver software é uma atividade interessante, que ele reflete que desenvolver software, ele é uma coisa de criação, que você se diverte desenvolvendo software, então você vê o fruto do seu trabalho muito rápido, né? E é um artigo muito bonito, assim, tipo, eu li e falei assim, nossa, cara, esse cara, o Frederick P. Brooks Jr., eu acho que ele morreu faz pouco tempo, assim, foi na época da Covid, então foi 2020, 2021, duvidar até 22, mas faz pouco tempo aí que ele morreu, né? E ele escreve muito bem. E ele tem alguns temas que são muito interessantes. Por exemplo, ele cunhou o termo bala de prata. Não sei se foi que ele cunhou bala de prata, mas ele tem 2 artigos nesse livro que é sobre não existe bala de prata. Tipo, que ele fala assim, ó, galera, se eu me lembro bem do artigo, que eu li esse livro faz muito tempo, se eu me lembro bem do artigo, o artigo é mais ou menos assim, galera, por mais que você ache que tal problema vai ser resolvido com tal software, as coisas mudam, os contextos mudam, então o software pode ser que ele não seja bom para um outro contexto. Então ele fala assim, não existe bala de prata. Ou seja, a gente sabe que 50 anos atrás, a galera estava procurando soluções que fossem a bala de prata. Tipo, eu preciso do último software a ser feito. E aí, tipo, ele fala, não existe. E ele dá uma série de motivos. Que assim, se você lê essa série de motivos, você fala assim, nossa, tem que adaptar um pouquinho, mas é extremamente atual. E o que fala vou tentar falar aqui brevemente o que fala o mítico Homem-Mês, que para mim é o principal artigo, não sei se a galera acha, mas para mim é o principal artigo porque a gente vai lidar com gerência de projeto, né? Projeto em software. Porque, assim, ele está criticando ali uma nomenclatura que é usada em projeto. E é muito comum. Por exemplo, quando você vende projeto de software, e aí todas as consultorias que eu já trabalhei, a gente passava uma negociação, esse projeto ele precisa e aí eu vou usar pessoa, hoje a gente fala pessoa mês, né? Não homem mês, né? A gente fala assim, esse projeto a gente precisa de 10 pessoas um mês para desenvolver. E aí o que o cliente fala? Tá bom, então eu vou botar 20 aí. Por quê? Por cliente se precisar de 10 eu boto 20 eu tenho metade do tempo. Opa! E aí ele fala desse mítico homem mês, ou pessoa mês, se a gente fosse traduzir para uma linguagem mais inclusiva, né? A qual inclui, porque eu acho que desenvolvimento de software tem que incluir pessoas. E, inclusive, nessa época, desenvolvimento de software era mais. Os nomes femininos eram mais importantes. Tipo, a gente pega nessa época Margaret Hamilton. É, assim, é muito interessante. Eu tô lendo um outro livro, né? Que esse aqui, que ele vai contar a história do ENIAC. E aí do ENIAC, é uma mulher a principal desenvolvedora do ENIAC, que os homens ficavam mais no hardware e o software, que era uma coisa mais delicada, ficava para as mulheres. Então a computação no início tinha essa visão, né? Que é uma visão, assim, por mais que as pessoas falem, não, as mulheres predominavam, mas continuava sendo uma visão preconceituosa, que era o trabalho delicado, era uma visão que o trabalho do homem era um trabalho mais hard. Mas voltando aqui ao mítico homem-mês, né? O mítico homem-mês, né? Ele critica essa nomenclatura, homem-mês. Assim, quando você vai trabalhar de gestão de projetos, você não pode falar essa nomenclatura porque você vai induzir o cliente a uma concepção errada de gestão de projetos de software. Porque ele fala assim, e aí usa o exemplo que eu acho magnífico, assim, você não faz um bebê
com 9 mulheres em um mês. Você não faz, cara. Não adianta. Existem algumas tarefas que elas são feitas, elas não o nível de paralelismo dela para num ponto. E esse ponto é um nível de atomicidade. Então, assim, você só consegue fazer essa tarefa em um mês, sei lá, uma semana, alguns dias, e não dá, simplesmente não dá. Então, isso vai ajudar o quê? Eu acho que o Midcom Emails é um alinhamento de expectativas, saindo do mundo de software e indo para o mundo da gestão de projetos, né? Porque a gestão de projetos, né, ela... E a gente pode ir até na história do CMMI, né? O CMMI, ele é um processo da NASA aplicado à gestão de projetos, né? Então, o CMMI, quando as empresas brasileiras, quando era moda aqui nas consultorias, eu vou pegar meu CMMI nível 5 para conseguir me comunicar com empresas dos Estados Unidos. O que você estava tentando fazer? Estava tentando pegar os processos de projetos da NASA, tipo, as requisições que a NASA exigia para processos de projeto, para processos, né, de projeto das empresas que ela contratava, porque assim, empresas muito grandes, como as Big Techs da época, né, eu trabalhava com a Motorola na época, a Motorola exigia tipo um CMMI, né, então a empresa que eu trabalho tinha essa luta para subir nesse nível de maturidade. Um dia a gente pode falar de nível de maturidade, se eu acho que eu já falei aqui, né, o que é nível de maturidade, né. Aliás, eu adoro essa história de nível de maturidade, assim, tem vários interessantes aqui, e talvez eu fale um para o resto. Mas os projetos que não são projetos de software, tem muitas atividades que podem ser feitas em paralelo. Então, por exemplo, ano passado eu reformei meu apartamento. Aí você tinha o quê? Você contratava um pedreiro. Na verdade, eu contratei uma empreiteira. Eles tinham vários pedreiros. Aí o que os caras faziam? Passavam a maior parte do tempo fora do apartamento. E aí, quando vinha, eles pegavam 3, 4 caras e faziam coisas paralelas. Por quê? Cara, meu escritório é uma coisa, minha cozinha é outra, meu quarto é outra. Eu consigo trabalhar nisso. Então, e aí já pode entrar numa coisa interessante. Se você tiver um projeto de software bem estruturado, né, uma arquitetura, um padrão arquitetural bem estruturado, você pode trabalhar em paralelo. Se você distribuir por domínio, e aí que vai entrar as questões de microserviços, você pode trabalhar em paralelo. Eu sempre falo, quando eu falo de microserviços, que microserviços é mais uma decisão gerencial do que uma decisão técnica, porque a gente está falando de desenvolvimento de software em escala, né? Então, não só escalabilidade. Escalabilidade é um ganho secundário, pelo menos na história do microserviço, quando a gente vai ler do microserviço. Tanto que, assim, se eu pegar a definição do Sam Newman sobre microserviços, ele vai dizer que são serviços que podem ser entregues independentemente, o deploy é independente. Ou seja, ele está falando do processo de entrega, não da escalabilidade. Óbvio, Lulante, que você tem a questão da escalabilidade. Óbvio, Lulante, ninguém está falando que não tem aqui, né? Só que a decisão principal é uma decisão de gestão, né? Mas voltando aqui, o Midcom Maze ele vai tentar alinhar essa expectativa entre desenvolvedor, né, entre equipe de desenvolvimento e cliente. Até porque naquela época assim, existiam, eram muito poucos desenvolvedores, né, para muitos clientes. Então, assim, você tinha muita. As consultorias eram muito comuns, né? Então, você parar de usar esse Meet como e-mail. E aí eu não vou lembrar se ele propõe alguma coisa, até porque a gente acaba ficando com a ideia do Meet como e-mails, né? Porque sei lá, o cara usou. É engraçado que a gente pensa assim, né? O Meet como e-mails e essa figura aqui. Se não me engano, isso aqui é do Poço de Alcatrão, né? É uma outra imagem que ele usa que ele meio que eu não vou lembrar assim que se a gente quiser a perfeição, a gente vai entrar num poço de alcatrão e cada vez mais que a gente vai alterar o software, mais a gente vai entrando nesse poço de alcatrão e vai ficando perdido porque as atividades de software são infinitas, né? Eu tenho uma atividade infinita ali no meu software e eu tenho que me satisfazer com o nível de requisito final, né? Então, um nível de requisito mínimo. Então, assim, ele estava falando ali do que a gente conhece como MVP. O que é o MVP? O mínimo produto viável. É assim, ó, vamos chegar a um acordo aqui, qual que é o mínimo produto viável, quando é que eu entrego. E aí, a gestão de software, a gestão do sistema tem que chegar assim, ó, peraí, quantas pessoas eu preciso? E eu, sei lá, eu proporia assim,
eu imagino, né? Imagino não, eu sei, né? Que o desenvolvimento do software, ele não tem só um mínimo de desenvolvedores que precisa, mas ele também tem um máximo, por exemplo. Não adianta botar 10 pessoas. Eu já trabalhei em projetos que tentou colocar o máximo. Eu lembro que eu mesmo, eu como sênior, que eu tinha que mentorar a galera, eu ficava perdido, porque muitas vezes eu não tinha atividade. Eu não tinha atividade, os caras, você não tá fazendo nada. Eu falei, tipo, não, eu tô aqui. E aí eu lembro que eu conversava com o diretor da empresa. E, cara, você é o pior técnico, né? Ele não queria me chamar de arquiteto, né? Mas ele falava, você é o pior técnico. E aí eu ficava vendo as atividades de todo mundo, vendo o que estava todo mundo fazendo, me comunicando com o cliente e fazendo esse meio de campo. Mas tinha hora do dia que eu falava assim, pô, tô aqui, tô fazendo nada aqui, né? Ou eu tinha hora que eu pegava a atividade dos caras e falava assim, ó, beleza, agora que vocês fizeram isso aqui, eu vou deixar isso aqui mais entregável e entregar para os caras, né? Mas muitas vezes, assim, a gente tinha um limite do tempo do número de pessoas no projeto. Por quê? Não se faz uma criança em um mês com 9 mulheres. E isso que é o legal, essa figura, essa imagem que ele deu, ela é muito boa porque ela dá exatamente o que é aquilo. Tem projetos que não dá pra botar 10 pessoas. É no máximo duas. Bebê só se faz em 2 pessoas. Tipo, sei lá, né? Aí sua imaginação pode voar, né? Mas fique com a piada que você quiser. É humor, é piada, né? Usando os memes do Medo e Delírio aqui. Mas, né? No mínimo tem que ter dois, no máximo aí depende, mas assim, dois vão entrar efetivamente, né? E aí o projeto de software tem um limite de pessoas também, né? Não adianta o cliente tentar botar 20 pessoas num projeto, que, cara, é uma API, a gente vai ter que fazer algumas atividades que o nível de paralelismo não é grande, e aí falar de nível de paralelismo, você chegar num projeto, fazer. Muitas vezes, assim, a gente tem muito pouco design upfront, né? Que é, tipo, fazer o design. Eu não sei, tipo, poucos. No que eu trabalho hoje tem um pouco de design upfront, né? Principalmente sou eu que faço esse design, muitas das vezes, né? Mas alguns projetos que eu trabalhei tinham zero design para front, algumas empresas, né? E é uma coisa que a gente não tem costume de fazer. Provavelmente dizer assim, ó, isso aqui vai ter uma API, essa aqui, esse aqui é os domínios, a gente vai usar isso aqui, e beleza, qual que é o nível de... assim, a questão que a gente tem que ter, a resposta é, qual o nível de paralelismo que a gente vai dar para isso, né? Então era isso. Resumo do Meet Come Mês. Vou tentar dar uma lida aqui, lembrar de algumas coisas, marcar algumas coisas. Essa era uma época que eu não marcava meus livros, né? Eu li isso aqui muito tempo atrás, gente. Então, vou tentar marcar algumas coisas interessantes, né? É um livro muito interessante mesmo, assim, tipo. E eu recomendo, né? Então, espero que tenha te ajudado esse cafezinho. Só resumindo, o Meet Come Mês é uma imagem de uma figura de linguagem baseada na ideia de que a gente tem um nível máximo de paralelismo. Então, assim, a gente não pode falar MIDI como homem mês para o cliente, ou pessoa mês, ou traduzindo para uma linguagem mais contemporânea, pessoa mês para o cliente, que pode dar uma concepção errada para ele. Obrigado e valeu!